Meus queridos, a paz de Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. E hoje iremos falar de um assunto muito relevante, muito importante, que está ali em Mateus 3, verso de número 11, na parte B, que diz: E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, há divergências de pensamentos relacionados a batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há alguns aí que crê de forma separada, batismo com o Espírito Santo, acreditando ser purificação, revestimento, e com fogo como condenação, como juízo. Mas eu quero deixar bem claro aqui o que não é o batismo com o Espírito Santo, antes de eu apresentar a minha linha de raciocínio, que eu acredito ser esse pensamento aí. Mas falando aqui o que não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo, descrito ali por Paulo, 1 Coríntios 12, versículo de número 13. As pessoas que se baseiam em 1 Coríntios 12, versículo número 13, têm uma teologia reformada, se baseia numa teologia reformada e não condiz com a nossa linha pentecostal, vamos dizer assim, pentecostal clássico. E segundo, o batismo com o Espírito Santo não é o selo, porque selo da promessa é uma coisa, e batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu primeiramente preciso ter o selo do Espírito Santo, ok? Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa proferida por Joel, capítulo 2, do versículo 28 a 30. Segundo, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que o salvo passa a desfrutar. Mas vamos lá no versículo 11, que eu quero falar dois pontos importantes aqui. Eu vou ler aqui Mateus 3, verso número 11. E em verdade vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um ponto importante que eu quero falar primeiro aqui, essa expressão na parte final, a parte B. E ele vos, esse vos, não é um grupo de fariseus que a gente vê ali na leitura. Mas esse vos é o grupo do versículo 6. Porque de fato os fariseus não estavam ali no Rio Jordão para ser batizado de fato por João Batista, mas estavam ali para interrogar, buscar novas para que pudesse levar ali ao sacerdote, o povo que estava ali no Sinédrio. Outro ponto importante aí é que essa parte que diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, essa expressão e no grego aí é kai. E kai está na preposição aditiva. E vai lembrar que kai é a preposição aditiva e jamais alternativa. A preposição aditiva se entende que as duas coisas estão em conjunto e não é duas vertentes diferentes. Ou seja, alguns acreditando ser batismo com o Espírito Santo como purificação e, ao mesmo tempo, acreditar ali de uma forma distinta e com fogo algo condenatório. No nosso entendimento, não acreditamos essas duas linhas diferentes, essa dicotomia, separando batismo com o Espírito Santo sendo uma coisa e com fogo sendo ali como batismo, como a imersão, como condenação, como juízo, enfim. Mas acreditamos ser uma experiência que o salvo passa a desfrutar de um modo sobrenatural, que aquele que foi salvo, que passou ali pelo reconhecimento, que de fato reconheceu Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, passa a desfrutar agora e após ele tem ali aquele possibilidade de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu acredito ser as duas coisas, como diz aí no grego, a expressão cai na preposição aditiva, que entende-se que as duas coisas estão em conjuntos e trabalham em conjunto. Não tem como separá-la de fato. Aqueles que acreditam em ir de forma distinta, respeito, mas aí nossa teologia, até mesmo nossas declarações de fé das Assembleias de Deus já defende isso que eu estou dizendo. Então,
Deus vos abençoe. Espero que você tenha entendido um pouco aqui da nossa visão sobre esse ponto, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Alguns, como diz aí, têm as suas linhas reformadas, fazendo a separação, acreditando batismo como uma coisa, como purificação, e com fogo como condenação, como juízo. Mas acredito ser, como diz a palavra de Deus, como diz a expressão do grego e com fogo, sendo ali a expressão cai na preposição que está na preposição aditiva, mostrando que as duas coisas estão em conjunto, que não há como aí de fato separá-las. Mas que Deus vos abençoe, aqueles que têm a linha totalmente diferente, pensamento diferente, eu entendo, mas aqui vai minha observação, meu entendimento sobre isso. Espero que você tenha gostado desse assunto, é um assunto muito importante, e se você quer se aprofundar mais nesses assuntos, convido a você que você procure, pesquise, busque, leia livros que tenha orientações relacionadas a isso, que eu tenho certeza que você vai chegar na conclusão, assim como eu cheguei em detrimento desse assunto. Que Deus os abençoe. Aguardo você no mais um próximo vídeo aqui no nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. Glória a Deus.